12. Ikile THE Player of THE Academy Capítulo 34, Alicia Arden. 3. Fala Clã caso queira que os vídeos saia com uma maior frequência. Basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Se não puder apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha o canal que não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Na minha frente estava o cadáver impotente do Mago Negro dividido ao meio. Atrás daquele cadáver estavam os restos de um enorme golpe de espada que fazia toda a floresta parecer ter sido cortada em duas com uma espada. Ah, não podíamos nem esconder isso neste momento. Foi claramente uma rescisão de domínio. Evidentemente, era algo que só poderia ser realizado dentro do domínio por alguém que seguisse o caminho da espada. Cara, por quê? Você já está usando isso? Tipo, eu não esperava que ela usasse a separação de domínio. Eu apenas pensei. Ela usaria aço esmagador ou 3 caminhos de uma espada. Se você usar a separação de domínio aqui. O que diabos aconteceu? Não. Oh meu Deus. A floresta foi cortada em duas. Como isso é possível? Anúncios por PubFuture. Já ouvi falar disso antes. Então essa é a lendária separação de domínio do Imperador da Espada. Por favor, não. Ah. Isso significa que aquela jovem se tornaria a próxima chefe da família Arden. Claro. A separação de domínio é o movimento mais forte que ninguém poderia usar até agora, exceto o Imperador da Espada. Não. Não faça isso. Não podemos deixar que todos saibam disso já. Senhor Corin. Eu fiz isso. Eu consegui. Porque nada sai conforme o planejado. Últimas notícias. O pesadelo da neblina. O infame cavaleiro assassino Jodoi. Derrotado pelo candidato sucessor da renomada família de esgrima, a família Arden. Quem exatamente é Alicia Arden, a bela cavaleira que derrotou o Mago Negro de grau 1? Podemos finalmente conversar sobre isso agora. Agentes da família Arden afirmam como Alicia Arden sempre foi o verdadeiro gênio de pegada. Apertei o jornal da manhã que estava colocado na porta do quarto do hospital a ponto de rasgá-lo. Ah, já fazia um tempo. Mas não demorou o suficiente para eu esquecer como me senti quando tudo estava tão fodido. A razão pela qual não houve qualquer competição adequada entre os candidatos sucessores da família Arden até agora foi porque um lado foi esmagadoramente maior que o outro. Alicia Arden nunca poderia derrotar Lunia Arden, mesmo que ela nascesse de novo. Popularidade, seguidores, capacidade. Lunia Arden sempre esteve em vantagem absoluta sobre ela. Mas aquela única ação recente começou a abalar a posição firme e o status hierárquico de Lunia Arden. Separação de domínio. Foi o movimento mortal do Imperador da Espada. Alicia agora reuniria os olhares de muita gente depois de reencenar aquele ataque lendário do Mestre das Espadas. Deixe-me dizer isso novamente. A luta pela hierarquia em um grupo de feras foi brutal. Os candidatos tiveram que repetir luta após luta e lavar sangue com sangue até encontrarem um líder. Isso não foi diferente para Alicia e Lunia. O que aconteceria se Lunia, que era praticamente a única sucessora da família, de repente tivesse a sua posição ameaçada por outro candidato? As 5 espadas se moveriam imediatamente, pelo menos. Foi a mesma coisa no jogo. Eles eram os seguidores leais de Lunia Arden e ao mesmo tempo tinham os interesses de suas famílias alinhados com sua lealdade. A mentalidade deles era semelhante à de um delinquente e, enquanto Alicia estivesse de olho na posição de sucessora, eles tentariam implacavelmente detê-la. Com as habilidades atuais de Alicia, foi difícil para ela vencer as 5 espadas. Ela perderia a cooperação deles. Foi o clímax da trama do cenário da personagem de Alicia Arden. Sword Challenge. O pretexto tradicional era que 5 espadachins no nível de instrutor testariam as habilidades do futuro capitão de um esquadrão de espadas, mas o desafio da espada da família Arden muito se transformou em um método legal de eliminação de concorrentes em potencial. Originalmente, era um evento que deveria acontecer depois de subir de níveis suficientes e Alicia aumentar a proficiência de suas habilidades de esgrima, mas provavelmente começaria imediatamente no mundo real assim que as condições fossem atendidas. Senhor Corin, você gostaria de alguns doces de mel? Ali é o alarme tocando em minha mente. Alicia me recomendou um doce com um monte de doces na boca e bochechas salientes. Na verdade,
Isso não foi tão ruim. Só um pouco doloroso. Ontem à noite fomos direto para as salas de primeiros socorros da academia depois de voltarmos da nossa missão. Não houve muitos problemas para mim por causa da minha capacidade de regeneração, mas o problema era Alicia. Seu braço direito ainda estava enfaixado. O efeito colateral da separação de domínio. Qualquer movimento dentro do domínio era tremendamente pesado para o corpo. Um cavaleiro comum teria seu corpo despedaçado ao dar meio passo à frente dentro do domínio. Mesmo sendo uma habilidade muito poderosa, teve um custo. Quando você acha que voltará a estar em forma? NNN. Eles disseram que mais 1 ou 2 dias estariam bem com alguma poção. Não tivemos tempo. Na verdade, teria sido melhor para ela ganhar algum tempo ficando no hospital se o ferimento fosse maior, mas... Deixando as preocupações de lado, eu também tinha uma pergunta diferente para ela. De qualquer forma, qual é o segredo? Desculpe. Você sabe, separação de domínio. Olhar para o domínio com os olhos da fronteira não significa que você pode usá-lo imediatamente. Usume. HMM. Quando perguntei de volta, Alicia respondeu com uma voz delicada enquanto coçava as bochechas de vergonha. É porque você confiou em mim, Sr. Corin, que eu consegui fazer isso. Então ela estava dizendo uma mentalidade super otimista como, eu posso fazer isso. Era tudo o que ela precisava para usar a separação de domínio. Ele. Então eu tentei e funcionou. Isso. É por isso que eu odeio gênios. Senhor Corin. Eu podia entender vagamente por que Luni estaria tão chateada. Qualquer um acharia injusto olhar para alguém com talentos tão excepcionais. Toc toc. Um visitante. Foi quando alguém entrou depois de abrir a porta. Corin. Foi Maria. Ela estava usando um adorável vestido branco enquanto carregava uma cesta de palha. Quantas batatas estariam dentro daquela cesta? Eu me pergunto. Sr. Mari. Ouvi dizer que você derrotou o assassino, John Doe. Você está bem? Tivemos azar. Embora o encontro tenha sido um tanto intencional, eu ignorei quando Mari de repente levantou a voz. Você está realmente bem? Sim. Eu sou. Eu posso sentir o cheiro. De sangue. Sangue? Eu estava dentro da Crimson Aze, então provavelmente sangrei bastante, e era natural para mim cheirar a sangue, considerando como ele foi sugado de todo o meu corpo. Tudo foi recuperado graças à minha capacidade de regeneração, mas parecia que ela ainda podia sentir o cheiro que sobrou. Você sabe como eu tenho a capacidade de regeneração, certo? Isso não é nada. Mas ainda. Maria murmurou com uma voz chorosa. Ela era uma garota tão legal que se preocupava com muitas coisas. Depois de um tempo, ela descobriu Alicia que estava deitada ao meu lado e falou com ela. Certo. Eu sou Maria do Narev, uma estudante do 2º ano do Departamento de Magia. Sim, prazer em conhecê-lo, senpai. Meu nome é Alicia Arden. Eu sou um estudante do 1º ano do Departamento Knight. Ou então você é aquela senhora Arden. Eu vi você no jornal. Foi fantástico. Você não sofreu muitos ferimentos e outras coisas. Desculpe. Não mesmo. Você ainda deve fazer uma verificação. Nunca se sabe. Assim, obrigado. Aceitando o conselho do alegre veterano, Alicia assentiu. Bem, então, Corin. Você já almoçou? Deveríamos comer juntos. Na verdade. Tenho algo para conversar com Alicia. Tive que discutir os acontecimentos futuros com Alicia, porque ela estava completamente alheia às coisas que aconteceriam a partir de agora. Ela já havia adquirido a separação de domínio, que deveria aprender nos estágios finais de seu crescimento como espadachim. Não havia como Luni Arden e as 5 espadas a deixarem em paz, considerando o quão simbólica era essa habilidade. HNNNN. Maria semicerrou os olhos e se virou para Alicia. Sobre o que é isso? Talvez possamos fazer isso juntos. Não. Não tem nada a ver com você, Maria Sênior. Não é algo que Maria possa ajudar. Espere, na verdade. Talvez ela pudesse. Não tem nada a ver comigo, hein? Eu vejo. Por alguma razão, parecia que eu estava sendo picado por sua voz aguda. O sorriso no rosto da sempre sorridente comerciante Maria estava lentamente começando a desaparecer. Vocês dois são muito próximos. Porque de repente eu estava sentindo um arrepio na espinha. Foi porque meu sangue foi sugado para dentro do Crimson Aze. Parecia que eu não era o único que sentia aquele frio.
Ele é meu benfeitor. NNN? Eu teria morrido se não fosse pelo Sr. Corin. Ele é meu segundo benfeitor. Na verdade, o primeiro também fui eu, mas enfim. Eu vejo. Como se pudesse sentir empatia com essa afirmação, Mari começou a mostrar um sorriso brilhante no rosto novamente. Então, vocês dois são próximos. No entanto, o ar ainda estava bastante frio. Era assim que era ser um rato na frente de um tigre. Tive a sensação instintiva de que precisava escolher minhas palavras com cuidado. Tung tung. Foi quando um baque repentino ecoou pela janela. Nós indiferentemente viramos para o lado e estremecemos com um suspiro. Abrir. Anúncios por Pub Future. Pendurada do lado de fora da janela estava Ohan, com suas roupas de freira acorrentadas e um monte de talismãs, olhando para mim pela janela. Este não é o sexto andar? Alicia. Sim. Abra para ela. Se apresse. Sim, senhor. Alicia, que estava ao lado da janela, correu até a janela e abriu-a. O Ohan pulou para dentro da sala e pousou suavemente no chão como um gato. Ah! Alicia engoliu em seco ao vê-la como um rato intimidado. Olá, Júnior. Inesperadamente, Mari cumprimentou-a com um sorriso brilhante. Tanto Alicia quanto eu ficamos bastante assustados com o Ohan pulando do lado de fora para o sexto andar, mas parecia que Mari não achou estranho ser ela mesma de grau único. A sala ficou em silêncio, então abri a boca com uma pergunta. Por que você está aqui? Refeição. Refeição. Não, espere. Eu não comprei para você uma última vez? Peixe cru. Ah. Então você quer dizer Suzy. Parecia que ela ainda se lembrava do que conversamos quando eu comprei peixe para ela da última vez. Mas não é como se eu tivesse prometido a ela que compraria ou algo assim, certo? Agora não é um bom momento. Que tal você pedir à professora Josepine para ir com você? Ela disse não por causa dos parasitas. Ah. Embora existissem todos os tipos de pratos neste mundo, desde ensopados até kimchi, parecia que ainda havia alguma repulsa contra alimentos crus. Foi especialmente mais verdadeiro para Lady Josephine, considerando sua idade. Corin, disse Mari. Sim. Você comprou uma refeição para Junior Ohan? Eu comprei ela uma vez. Oh, entendo. Você tem muitos amigos, não é? Bem, é verdade que tive muito mais amigos nesta iteração. O grupo padrão era com Jaiger e Lark. Às vezes, eu ensinava letras a Yoelgon na biblioteca e recebia em troca cogumelos caros da floresta. Doron era um membro de fim de semana. Faríamos uma missão juntos se houvesse algo que pagasse um bom preço. Por outro lado, Cranel era um cara meio tímido e tocávamos juntos uma ou duas vezes por semana. Tio. Que sucesso em fazer amigos desta vez em comparação com a última iteração. Finalmente estou sendo recompensado por minha vida escolar constantemente terrível depois de chegar ao terceiro. Senhor Mare. O que é? Júnior. Tenho ingresso para um restaurante na cidade chamado Olipanda. Você gostaria de ir juntos? Ouvi dizer que é famoso pela culinária oriental. Na verdade, o velho Aman veio me procurar depois do exame provisório. Ele me perguntou se eu derrotei o corpo elemental naquele dia e de repente me deu um ingresso para um restaurante sofisticado. Era um lugar tão luxuoso que eu não queria ir sozinho, então seria bom para nós dois se eu fosse junto com Mari. Alicia reagiu primeiro em vez de Mari. Senhor. Corin. Quando você diz santo, você quer dizer um dos 3 grandes restaurantes ao lado do Cransículo e do Evergulho de Jade Black? Onde você tem que pagar uma moeda de ouro por cada refeição. Você conhece aquele lugar, Alicia? Claro. Estava na revista mensal do Guia Michelin. E também é famoso por ser um dos melhores restaurantes para sair. Maria engasgou como se tivesse dificuldade para respirar. Parecia ser um restaurante muito famoso. Na verdade, eu também costumava ir a esses lugares com bastante frequência na última iteração. Com o Sr. Park, claro. Como não percebi isso até o último momento? A sala ficou em silêncio por um tempo. Senhor. Era estranho o silêncio de Mari. Seu olhar frio havia desaparecido há muito tempo e foi substituído por globos oculares trêmulos e um suspiro tão alto que eu podia ouvi-lo à distância. Vamos. Ok. Vou me preparar agora mesmo. Não precisa ser agora. Ótimo ver você está bem, Corin. Vamos nos encontrar novamente à noite para jantar.
Swish. Depois de dizer um monte de coisas de uma só vez, Maria saiu correndo da sala. Você não deveria correr no corredor. Bem então. Eu estava prestes a explicar como deveríamos abordar a próxima bomba, mas foi quando um baque forte nos alcançou vindo do corredor. Toque, 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 quang. Corim. Com o rosto corado que indicava a distância que ela havia percorrido, Maria engasgou ao me entregar uma garrafa de vidro. Esse elixir. Eu fiz isso sozinho. Vai ser muito bom em feridas. Tipo, eu estava totalmente curado e não precisava disso. Eu estava prestes a dizer isso, mas Maria imediatamente começou a correr pelo corredor novamente. Por favor, não corra no corredor, Hulk. Desculpe. Mari se foi enquanto um elixir rosado descansava em minha mão. Isso não é muito caro. Um elixir era algo que se orgulhava de ter 10 vezes a eficácia das poções normais. Este específico provavelmente foi feito por Maria extraindo seu próprio sangue. Alicia. Despeje isso em seu braço direito. Desculpe. Tudo bem? Eu irei embora muito em breve, então está tudo bem. Temos que consertar seu braço direito primeiro. Eu não tenho certeza se posso aguentar isso. Alicia murmurou enquanto olhava para o corredor. Tudo bem. Senhor Mar é uma pessoa legal. Então. Muito obrigado. E a minha refeição? Aham. Devo peixe a você ou algo assim? Ok, vou levá-lo a um restaurante de sushi na próxima semana e comprar o quanto você quiser. Então vamos fazer algo juntos antes disso. O que é? Então comecei a explicar sobre a situação atual. Expliquei como a irmã de Alice era uma pessoa muito assustadora e como seus leais subordinados logo viriam e tentariam esmagar Alicia. A cultura do clã da espada, Arden, desafio da espada. Contei a Alicia sobre o desafio da espada, que era a tradição da família Arden. Seu rosto começou a ficar pálido ao longo da história e ela finalmente entendeu seu status atual, como ela pessoalmente entrou na luta pela hierarquia entre esferas devido ao uso da separação de domínio ao derrotar Jodui na noite passada. O que devo fazer? Eu vou morrer se eu lutar com a irmã. Na verdade, não poderei nem vencer as irmãs das 5 espadas. Alicia disse enquanto tremia de medo. Como ela estava agora no reino do domínio, deveria ser possível para ela derrotar uma das 5 espadas, mas seria uma história diferente se isso se transformasse em uma luta em grupo. Temos uma saída, mas há uma condição. Condição? Qualquer coisa está bem. Por favor, deixe-me viver. De agora em diante, sempre que eu disser que devemos derrotar uma fera demoníaca ou treinar juntos nas salas de treinamento, você precisa vir sem reclamar. Você será um suposto membro fixo do meu grupo. Isso é tudo. Na verdade, foi muito importante. Veja bem, seu trabalho agora será me acompanhar derrotando grades únicas. King Firon Mountain era um chefe especialmente mais difícil de derrotar sem a ajuda dela. E claro, não havia necessidade de falar sobre isso ainda. Então, qual é a sua escolha? Eu jurarei lealdade. Então, por favor, me ajude. Bom, recebi tua promessa de lealdade. Agora era hora de falar sobre nosso plano. Deixando de lado Luniarden, era fato que as 5 espadas viriam em nossa direção. Se não houvesse maneira de contornar alguma coisa. Anúncios por Pub Future. Há algo que aprendi quando estava no exército. Quero dizer, um acampamento. Foi um acampamento de 2 anos. E em vez de aprender, era algo que tínhamos que gritar toda vez que fazíamos um agachamento. Se não há como evitar isso, aproveite. O que você quer dizer com isso? Dei um sorriso para a ignorante Alicia e abri a boca para esclarecê-la. Vamos atacar primeiro. Ikile THE Player of THE Academy Capítulo 35, Alicia Arden, 4? Família Arden em turbulência. O Imperador da Espada Garrandi continua seu silêncio. Desempenho notável de Alicia Arden. O que acontecerá com a sucessão da família principal? Família Arden em turbulência. O Imperador da Espada Garrandi continua seu silêncio. Esses insolentes. Já se passaram 3 dias desde que se espalharam notícias sobre Alicia derrotar Jodui, o assassino. Um dos grupos poderosos da facção Lunia da família Arden. As 5 espadas rasgaram os jornais ao meio depois de verem suas bobagens insolentes e irresponsáveis. Geni, a espada é rápida. Sirin, o portador duplo. Lena da espada ondulante. Mei,
A espada da verdadeira escuridão, e Melia da espada ilusória. Eles eram os espadachins de elite do primeiro esquadrão de espadas da renomada família Arden. Enquanto cerravam os dentes, esperaram cuidadosamente pela resposta de uma pessoa. Mestre da espada, Lunia Arden. Anúncios por Pub Future. Ela foi a candidata sucessora que a maioria dos estagiários como eles seguiram na família Arden. Lunia estava pensativa enquanto esvaziava sua xícara de chá. Os Arden eram uma seita de espadas que tinha grupos de espadachins como seguidores, que acreditavam na lei do poder. Todos estavam esperando pelo próximo espadachim que pudesse liderá-los com um carisma absoluto como Garran Arden. Embora a geração dos pais de Lunia e Alicia tenha conseguido a posição de chefe da família, eles não foram totalmente reconhecidos por Garran Arden, mas não foi porque eram fracos. Separação de domínio. Um reino que a maioria dos artistas marciais nem conhecia, que só existia na imaginação dos outros. Garran Arden estava esperando por uma existência que pudesse suceder à sua espada. Ele queria um sucessor que pudesse continuar a linha do grande ataque ao domínio que ele mesmo havia criado. Isso é uma pena. Que realmente lamentável. Então não há ninguém para continuar meu legado mesmo nesta geração, hein? Embora Lunia tenha revelado seus talentos desde muito jovem e recebido olhares de expectativa de todos na casa para ser o próximo sucessor na linha, Garran estalou a língua ao vê-la. No final, mesmo alguém como ela, considerado o maior gênio da contemporaneidade, não conseguiu satisfazer Garran. Ela derramou suor e sangue. Os calos grossos nas palmas das mãos eram a prova de tudo o que ela havia passado na vida. Mesmo assim, ela ainda não conseguiu ser reconhecida por ele. Ela ainda não conseguia seguir os rastros do maior espadachim que ela aspirava a ser. Assim, ela estava focada exclusivamente em se tornar a sucessora adequada da família Arden, mas... Sua irmã mais nova pegou tardiamente uma espada para travar uma batalha amigável contra um dos estagiários da família principal. Embora Alicia também fosse filha direta da família Arden, ninguém a considerava uma possível concorrente de Lunia. Lunia podia ver a admiração de Alicia e sua tentativa de seguir seus rastros, mas era difícil encontrar um gênio como ela. Alicia era apenas uma novata na espada que estava recebendo um tratamento especial decente só porque era filha direta do chefe da família. Não havia como uma criança como ela derrotar um estagiário que estava contemplando seriamente o caminho da espada. Os formandos, Lunia, os seus pais e até a própria Alicia sabiam disso. Na família, Alicia nada mais era do que uma filha legítima trazida de fora pelo chefe da família, e ela deveria ter se contentado com isso também. Mas foi naquele dia. Não podemos parar o sangue. Mas o feitiço não letal estava lá. Como isso é possível? O que diabos aconteceu? Ela sentiu falta disso. Na verdade, Lunia nem conseguia ver. Depois de ser encurralada, Alicia instintivamente colocou uma guarda que era desleixada demais para ser considerada uma guarda adequada. Foi o erro clássico de um novato, mas... quando Lunia recobrou o juízo, o adversário já havia sido cortado. Não era simplesmente uma questão de ser rápido. Isso era apenas diferente. Domínio. Esse grande reino das artes marciais. Alicia deu um passo à frente dentro daquele lugar. Como isso foi possível? Como poderia uma criança, aquele pirralho preguiçoso? Não. Eu. Lunia se virou e percebeu que Alicia estava sorrindo. Era evidente que ela estava confusa, mas seus lábios estavam tortos e seus olhos pareciam possuídos. Só neste momento Lunia entendeu o que seu avô queria dizer. Talento. A natureza distorcida que as pessoas normais nunca poderiam entender. Espada fantasma. Foi realmente o presente de um fantasma. Alicia será agora outra candidata sucessora da família Arden. Só assim, Alicia Arden tornou-se candidata a futuro chefe de família, apesar da oposição de todos os demais. Irmã. Eu tenho que usar uma espada de verdade hoje. As lembranças dela acariciando os cabelos da meia-irmã, alvo da negligência do pai e da família, ficaram então guardadas no canto da cabeça. Capitão. Ela voltou à realidade com a ligação de Jani. Lunia olhou para seus subordinados que olhavam apenas para si mesma. Eles, que não reconheciam ninguém além dela como próximo chefe de família, estavam abalados. Foi uma resposta natural. Eles provavelmente estavam confusos, porque a senhorita travessa da família de repente exibiu seus talentos.
Aquele perdedor que vinha fugindo de seus talentos desde aquele incidente ameaçava agora sua posição. Mas era isso que Lunia queria mais do que tudo. Agora que Alicia estava finalmente numa posição onde poderia ameaçar e desafiar a sua posição, se ela pudesse ver aquela espada mais uma vez, isso permitiria que ela também alcançasse além do domínio. Era nisso que Lunia estava mais interessada. Uau! Veja isso. Uma moeda de prata e meia por kimbap. Eu me pergunto o que há dentro. Molho de ovos de ouriço do mar no kimbap. Isso é uma loucura. Isso é capitalismo. Foi para isso que este mundo chegou? Maria estava com Corin no restaurante requintado, Oli Panda. Os lendários vales refeição de restaurantes de alta classe que o instrutor ama, o gourmet, distribuía aos alunos de quem gostava, eram para 2 pessoas em geral, e foi por isso que Corin a convidou para jantar neste lugar. É graças a você, Corin, que pude chegar a um lugar como este. Não mencione isso. De qualquer forma, foi um pouco estranho para mim vir a este lugar sozinho, então é bom para nós dois. Não é a primeira vez que você usa esse vestido? Fica bem em você. Não é? Ele. Na verdade, é um vestido que ganhei dos meus irmãos mais novos para usar num dia especial. Ah, ok, você disse que era a filha mais velha de 3 meninos e 4 meninas, certo? NN. Eles são todos muito fofos. Mario poderia passar o dia inteiro falando sobre seus irmãos e irmãs orgulhosos, mas fez uma pergunta diferente com cuidado, em vez de tagarelar sobre si mesma. A propósito, Corin, você tem muitos amigos, certo? Por que você me convidou para sair? Como se não fosse nada importante, Mari perguntou com uma expressão indiferente no rosto, mas seus ouvidos estavam ansiosos para ouvir a resposta dele. Na verdade, no passado, havia alguém que me levava a lugares como este com muita frequência. N. Realmente? Quem é esse? Aquela pergunta que ela quase deixou escapar estava na ponta da língua, mas ela engoliu de volta. Decidi que nunca, jamais, deixaria espaço para mal-entendidos. Eu não deveria ter convidado aquela pessoa para sair só porque queria comprar algo legal. Não. Ele veio aqui com outra garota antes. De qualquer forma, é algo sobre o qual prefiro não falar. Maria não tinha certeza do que aconteceu, mas parecia que as coisas não correram muito bem com aquela mulher. Parecia que ele nem estava tão interessado nela em primeiro lugar. Eu, entendo, mas e eu? É uma honra para mim vir com a Sr. Mari, é claro. Ou teria sido melhor eu apenas lhe dar os ingressos para você vir com seu amigo? Não. É um pouco duvidoso ir a lugares chiques como este com um amigo do mesmo sexo, certo? Certo. É isso que eu estou dizendo. Isso só vai diminuir o clima de chegar a um lugar como este com só meninos ou só meninas. Sim, claro. Você já foi a um lugar como este com um garoto antes. Não. É minha primeira vez. Corin, você é definitivamente minha primeira vez. Isso é uma surpresa. Parece que você será muito popular entre os caras. Eu? Não acho que seja realmente o caso. Você é bonita, legal e talentosa. Sério, todo mundo é tão jovem que não tem olhos para a beleza. Talvez caras da cidade ainda provoquem as garotas de quem gostam e coisas assim. Incapaz de responder a essas palavras, Maria abaixou profundamente a cabeça e apertou as pontas do vestido fino. Embora Corin estivesse simplesmente falando da perspectiva de um adulto que passou por inúmeras vicissitudes na vida e achava uma pena que os meninos estivessem desperdiçando a juventude, isso soou diferente para Mari. A propósito, Sênior. Não. Eu sei que você está bebendo suas bolsas de sangue regularmente, mas você está realmente bem? Corin olhou diretamente para o rosto dela com uma expressão preocupada. Sabendo da preocupação sincera do menino, Mari não conseguiu esconder sua felicidade e seu coração pulsou de alegria. Está tudo bem, ela respondeu. O impulso pode ser controlado tomando regularmente o sangue de um ser humano. Você não precisa se preocupar com isso, Corin. Mas o impulso não é o único problema. Chupar sangue não é simplesmente consumir comida para vampiros, certo? Eu sei. Mari aprendeu sobre as características e habilidades poderosas dos vampiros com os professores do departamento de magia, incluindo a vice-diretora Josephine. O ato de sugar sangue não era um simples consumo de comida para os vampiros. Chupar o sangue fresco de um ser humano era em si um processo muito importante e mítico.
E o sangue humano fresco continha um elemento misterioso que era muito diferente do sangue armazenado nas bolsas de sangue. E o seu familiar não cicatrizou desde aquele dia, certo? Porque o sangue é a principal fonte de energia para ele, e não houve nada disso até agora. Eu não preciso disso. Senhor Corin, eu realmente não preciso disso. Estou bem. Parecia que ele a estava pressionando. Então Mary respondeu com um arrepio na voz. Maria não gostou do novo poder que conquistou. Não é como se ela quisesse se tornar uma, e foi por puro acidente que ela acabou se tornando uma vampira. Ela era Maria, o filho mais velho dos Dunarev, família de agricultores. Ela era a irmã mais velha de 7 filhos e não era Mari, a vampira. Foi por isso que beber sangue humano fresco foi o mesmo que quebrar os pilares de toda a sua vida. Era como admitir que ela era uma vampira. Quer saber, Senhor? Você nunca mudou até agora. Se estamos falando de você como um mago genial ou um estúpido veterano do 2º ano. Estúpido. Essa foi a sua impressão sobre mim o tempo todo. Bem, apenas ouça por agora. Quer você seja o filho mais velho de 7 irmãos da família do Naref ou um vampiro. Tudo isso combinado é você, Senhor. Não há necessidade de negar uma parte de você. Não havia como ela entender mal o calor escondido por trás dessas palavras. Tudo o que ele disse foi sincero. Corin não tinha o menor medo contra ela. Ele permaneceu indiferente, como se sua maldita característica de sugar o sangue de humanos e a capacidade de assassinar inúmeras pessoas não fossem nada importantes. Estou sempre sendo ajudado todas as vezes. Suas palavras nunca deixaram de causar uma onda no lago dentro de seu coração. Ela já estava com uma dívida enorme. A dívida que ela tinha com ele era tão grande que ele poderia até assumir a custódia de toda a vida futura dela, Mari do Naref. Claro, ele provavelmente nem consideraria isso grande coisa. Embora esperasse pela felicidade dela, ele nunca desejou nada em troca. Ele era legal. Tanto no dia em que ele se levantou sem desistir, quanto no dia em que não desistiu dela. Independentemente da importância do assunto, o garoto chamado Corin Lorque nunca hesitou em suas ações. Olhando para todas as razões por trás de suas ações, ela pôde até ver uma firme camada de convicção. Foi por isso que o menino não lhe pediu nada. Apesar do tremendo valor do sangue dos vampiros e da quantidade de coisas que ela lhe devia, nada disso importava para Corin Lorque. Ele era alguém que só recebia boa vontade se outros lhe dessem. Foi uma pena. Tenho tantas coisas que quero fazer por você. Você realmente não tem nada a me pedir? Assim como você me ajudou, eu quero ajudar você também. Quero diminuir um pouco seu fardo e garantir que você não carregue tudo como sempre tenta fazer. Nenhuma moeda existente foi capaz de mensurar a quantidade de coisas que podem ser feitas por essa garota que acabara de se apaixonar. Foi quando a refeição estava chegando ao fim. Senhor, eu sei que é um pouco estranho fazer um pedido como este quando estamos aqui para comer uma boa comida, mas... Você, hein? Um pedido? Realmente? Mari sentiu como se estivesse voando pelos céus enquanto olhava para ele com um olhar imensamente expectante. Agora, o banco chamado Marebank não tinha limites para o empréstimo que poderia conceder ao cliente chamado Corin. A taxa de juros do empréstimo era de 0% e, na verdade, ele nem precisou pagar ao banco. A dona do banco provavelmente abriria o cofre de bom grado com um sorriso brilhante no rosto. Na verdade, sim. Ela engoliu em seco. Mesmo uma senhora cigada por um anfitrião masculino em um clube anfitrião não seria tão incondicional quanto ela. Você pode me emprestar algum dinheiro? Cerca de 100 moedas de ouro. No dia seguinte, um novo dojo estilo Arden chamado Alicia Dojo foi fundado com 100% de suas finanças vindo do Maria Bank. Foi extremamente natural que Luni Arden e as 5 espadas decidissem prosseguir com o desafio da espada. Mei, que era chamada de espada pesada da verdadeira escuridão das 5 espadas, carregava sua característica espada larga de 2 metros de comprimento nas costas enquanto caminhava pelas ruas. Ela estava procurando um local emprestado que fosse apropriado para o desafio da espada. Embora ela não estivesse interessada em se agrupar contra uma pessoa para esmagá-la, este era um procedimento necessário da família. A família de Mei Rudia, a família Rudia, era leal à família Arden desde que o atual chefe da família, Jade Arden, assumiu seu cargo. Com o favor dele, a família dela passou a ter controle sobre os dojos do estilo espada larga da esgrima de Arden.
Havia muitas famílias que tinham inveja da família Rudia, mas seu status era firme por estarem no comando de um dos negócios mais importantes da seita Arden. Costumava ser firme, mas agora estava prestes a oscilar por causa da ascensão repentina de Alice Arden. O que aconteceria se a filha legítima de Jade Arden, Alice Arden, de repente se tornasse a chefe da família Arden? O enorme aglomerado de famílias chamado Arden estará em grande tumulto. Os status dos espadachins e das famílias que apoiam Lunia flutuariam tremendamente e o caos se abateria sobre a seita. Em outras palavras, não se tratava mais apenas da qualificação de Alicia como espadachim, mas estava correlacionado com muitos assuntos relacionados aos negócios. Você deveria ter ficado abaixada, jovem senhorita. May não tinha nenhuma opinião real sobre Alicia. Ela era apenas uma criança atravessa da casa, que gostava mais de comer sobremesas fora do que de contemplar o caminho da espada. Se ela continuasse escondida em um canto enquanto admitia isso como um fato, ela teria recebido algum nível de respeito como jovem senhorita. Mas agora que ela se deparou com um problema que dizia respeito ao lucro da família, as 5 espadas estavam decididas. Nenhum deles queria que Alicia Arden se tornasse a próxima chefe de família. Havia uma necessidade de esmagar Alicia Arden. Lunia nem precisou fazer nada. As 5 espadas seriam suficientes para esmagar Alicia Arden sem recuperação. Pode haver alguma retaliação tediosa da Academia Mercarva, mas Arden era firme e forte. Eles provavelmente não ousariam antagonizar a família Arden só por causa de um aluno. Na realidade, Arden era uma seita de espadas, mas eles estavam mais próximos de um grupo de gangsters que tinha poder demais para uma única organização. Sair. May disse enquanto olhava para a escuridão onde podia sentir a presença de outra pessoa. Isso foi enquanto se preparava para desembainhar a espada nas costas sempre que necessário. Clomp clomp. Uma figura humana saiu da escuridão. Parecia que a pessoa não tinha nenhuma intenção de esconder sua presença em primeiro lugar. Você é. May imediatamente reconheceu quem era a pessoa. A garota estava vestindo roupas de freira acorrentadas. Ela foi aluna especial da Nova Fé que obteve nota máxima no exame prático, apesar de ser a única que não fez a prova. Estudante Wahan, hein? É muito tarde. Por que você saiu do campus? Sem dizer nada, Wahan vasculhou o bolso de suas roupas de freira e de repente tirou uma adaga. Swish. Depois de desembainhar rapidamente sua espada larga, May apontou-a para seu oponente. Mas Wahan tirou um memorando do bolso e pulou em sua direção sem dar atenção à espada. Parar. Eu vou te cortar se você chegar mais perto. Wahan se aproximou ignorando essas palavras. Então, em troca, May balançou a espada larga e usou a parte plana da lâmina para bater em sua cabeça. Quang. Embora tenha sido um ataque contundente, o impacto criado pelo ataque definitivamente não foi pequeno, e a maioria dos cavaleiros comuns teria ficado inconsciente em um instante. Mas Wahan não se moveu nem um centímetro. Apesar de receber um ataque tão forte pela frente, ela mostrou menos reação do que uma pessoa picada por um mosquito. Mover. Wahan curvou os dedos com uma expressão apática e sacudiu a lateral da espada grande com um baque. Kajiki. O impacto inimaginavelmente forte fez com que a espada larga se inclinasse até o chão. Vendo sua espada cravada no chão, May ficou chocada. Eu fui empurrado para trás? Como ela, a espada pesada da família Rudia, poderia ser empurrada para trás por um mero estudante? Wahan nem lhe deu tempo para aceitar o que estava acontecendo. Aqui. O que é isso? Uma carta de desafio. O que? Aparentemente eu sou o instrutor do estilo Fruit Knif de Alicia Dojo. Ou alguma coisa. Ao ouvir isso, May olhou para a adaga nas mãos de Wahan e finalmente deu uma boa olhada nela. Era uma faca de frutas, a faca cega que as pessoas usavam para cortar maçãs. Ela estava usando algo assim como espada para lançar um desafio? Desgraçado. Você está nos desprezando. Pegando a espada que estava cravada no chão, May balançou-a contra ela. Vendo a espada que estava a 1 centímetro de seu pescoço, Wahan disse com uma expressão entediada no rosto. Ele disse que vai me comprar Suzy se eu vencer você. Enquanto isso, Chang Kuk Sirin, a portadora dupla, olhou para suas espadas que foram atiradas para longe antes de encarar o agressor. Houve um espadachim que de repente lançou um desafio como dojo, mas pelo que Sirin sabia, o oponente era um estudante que não pertencia a nenhum dojo.
Em primeiro lugar, ela era uma maga. O que você pensa que está fazendo, Mari do Naref? Desafiando o Esquadrão da Espada. Pedindo uma aula quando era júnior. Algo assim, aparentemente. Até parece. Você é um mago, não um espadachim. Em resposta à amarga reclamação de Sirin, o jovem mago finalmente desembainhou com pressa a imitação de espada que estava pendurada em sua cintura. Ela então disse enquanto assumia uma postura que era claramente a de uma novata. Eu sou o instrutor do estilo Gandalf de Alicia Dojo. E um ancião. Ah, você é estúpido. Ela não respondeu. A garota baixou a viseira do chapéu como se estivesse envergonhada ao apontar o bastão para ela. Na verdade, embora ela afirmasse ser instrutora de um estilo de espada, ela nem sabia o que era o estilo Gandalf. Lança de sangue. Instrutora do estilo Glaive de Alicia Dojo, Corin Luke. Solicito uma lição estimada instrutora alheia da espada ondulante. Você nem está usando um glaive. Ah, na verdade, o glaive está quebrado e está no meio de reparos. Bem, basta colocar uma lâmina na ponta de uma lança e isso é uma gládio e uma cimitarra, certo? Sobre o que é mesmo que você está falando? E por que você está fazendo isso? Corin sorriu com a lança prateada apoiada em seus ombros e respondeu ao grito dela. Anúncios por PubFuture. Veja, novos dojos como nós precisam aumentar nossa fama para expandir nossos negócios, certo? Procuramos um modelo de negócio muito agressivo, desafiando outros grupos. Recém-fundada Alicia Dojo. Instrutora de estilo faca de frutas Zuahan. Instrutor de estilo Glaive Corin Luke. Instrutora do estilo Gandalf, Maria do Nareve. Instrutor de um dia no estilo espada voadora do Ron Arski. E a instrutora-chefe do Newborn Alicia Dojo, Alicia Arden. Primeiro esquadrão de espadas do estilo 5 espadas de Arden, derrotado. Últimas notícias. O aparecimento de um novo dojo estilo Arden. Esmagando o primeiro esquadrão de espadas de Arden. As imagens enviadas por um remetente anônimo parecem muito confiáveis etc. Ikile THE Player of THE Academy Capítulo 36. Alicia Arden, 5. Minha irmã mais velha era minha aspiração. Na época em que eu ainda tinha paixão pela espada, a irmã era meu ídolo. Ladilunia derrotou a besta demoníaca de grau 1, Minotauro. Ela ainda tem apenas 15 anos. Isso é notável. Lord Gahan também está de olho em Ladilunia. A irmã era como uma heroína de um conto de fadas, como um cavaleiro lendário que derrotou monstros malignos. Ela era uma heroína como o vovô Garrand, cujas histórias eu ouvia desde muito jovem. Irmã. Eu sabia qual era a minha posição dentro da casa. Filha de concubina, a mãe faleceu durante o meu nascimento e o pai me considerou uma vergonha por causa do seu erro. O único valor que eu tinha em sua família era o sangue do grande imperador da espada, Garran Arden, fluindo em minhas veias. Anúncios por PubFuture. Você. Sim, você está de volta. Parabéns, irmã. Você cresceu bastante. Minha irmã de outra mãe, 9 anos mais velha que eu, deu tapinhas na minha cabeça muito mais do que meu pai biológico. Isso me deixou tão feliz. Então, ao invés da minha mãe que eu nunca conheci e da madrasta que me considerava inexistente, a irmã era. Ah! Tudo mudou no dia em que cortei uma pessoa pela primeira vez. Havia uma coisa chamada desafio da espada entre as regras da casa. Foi uma espécie de teste para eleger capitães dos 5 esquadrões de espadas, que cuidariam dos assuntos importantes da casa. No entanto, agora eu sabia que esta era apenas uma forma de atropelar potenciais concorrentes como um grupo. Foi por isso que o Sr. Corin disse que mudaria isso. Isso foi para lançar um desafio dojo. Ao abrir um dojo oficial e desafiar o primeiro esquadrão de espadas como um grupo recém-fundado, derrotamos os 5 espadas, um de cada vez, e levamos a uma batalha contra minha irmã. O Sr. Corin me disse que derrotá-los aqui e anunciar isso ao público tornaria difícil para a irmã e suas forças me tocarem por enquanto. O dinheiro que foi para o registro do dojo, a compra de um dojo abandonado e a contratação do Sr. Durham, o mercenário, veio da carteira da Sr. Mari. Eu deveria ser capaz de recompensá-la assim que recebesse o dinheiro da recompensa por derrotar Jodoi. 2 dias após o registro oficial como dojo, atacamos simultaneamente as 5 irmãs mais velhas do primeiro esquadrão espada. E como o Sr. Corin esperava, isso é uma coisa muito interessante que você pensou. Minha irmã mais velha veio ao dojo que abri. Irmã. Lunia Arden, a meia-irmã,
que admiro, olhou para mim com um olhar gelado. Lembrei-me de como costumava me sentir tímido o tempo todo por causa do quão assustador aquele olhar era. Posso realmente derrotar a irmã? Corine disse que derrotar as 5 espadas foi apenas uma escaramuça antes da batalha real, e que o verdadeiro negócio foi derrotar o mestre da espada contemporâneo, Lunia Arden. Mas alguém como eu poderia realmente derrotar a irmã, que já era uma cavaleira de grau semi-único quando tinha minha idade? Devo me desculpar ao que fugir? Minhas mãos que carregavam a espada matadora de demônios tremiam e eu senti que ela iria cair a qualquer momento, então tentei o meu melhor para segurá-la. Seu idiota! Julgamentos meia-boca são os piores a se fazer. Se você fosse correr, deveria ter corrido imediatamente após me ver e se não, então fique ereto e firme como uma pedra. Seu olhar penetrante me perfurou. Era sempre assim, a irmã sabia tudo sobre mim o tempo todo. Não há como uma ideia atrevida como o Dojo Challenge ter saído da sua cabeça. Como eu suspeitava, foi você, Corine Locke. Virei cuidadosamente meu olhar para o lado e encontrei o Sr. Corine encolhendo os ombros. Mesmo que ele estivesse praticamente brigando contra os Ardens, ele ainda estava calmo. Na verdade, ele até me repreendeu. Alicia, não há algo que você precisa contar a ela. Eu realmente tenho que dizer isso. Enviei-lhe um olhar desesperado, mas ele indiferentemente encobriu isso. Tão cruel. Como instrutor de um dojo recém-fundado no estilo Arden. Solicito a capitã do 1º Esquadrão de Espadas, Lunia Arden, para um duelo prático. Você se registrou como um dojo oficial e comprou um prédio só para essas coisas? É um pedido oficial. Sim. Um filho direto dos Arden tem o livre direito de estabelecer um dojo. E pensar que você faria uso dessa regra dessa forma, mesmo que fosse para impedir que as famílias do ramo ganhassem muito poder. Além disso, os instrutores dos dojos recém-fundados tinham o direito de solicitar espadachins da família para duelos amistosos. Embora fosse possível para os espadachins recusá-los, o Sr. Corine me garantiu que isso não aconteceria. Foi porque uma seita de espadachins era composta por pessoas cujo orgulho tinha que ser mais firme e mais alto do que qualquer outra coisa no mundo. Bom, é um duelo amigável, disse Lunia, mas você deve saber que não lançaremos feitiços não letais ou usaremos espadas de treino. Estou preparado. O Sr. Corine me disse para usar a espada matadora de demônios a todo custo, enquanto dizia que confiar na espada era a única maneira de vencer. Estilo Arden. Discípula-chefe da espada singular, Lunia Arden. Estilo Arden, espadachim de espada singular grau 2, Alicia Arden. Era hora de acabar com essa guerra entre irmãos. Está tudo bem? Olhando para a séria batalha entre Alicia e Lunia, Mari perguntou preocupada. Eu acredito nela. Alicia fará um bom trabalho. Mari ficou intrigada com a confiança infundada de Corine. Falando objetivamente, Alicia não tinha chance contra Lunia. Ela tinha acabado de se tornar uma cavaleira de grau 2, enquanto o oponente era o espadachim mais forte desta geração e estava no grau semi-único. Eles nem estavam na mesma página. Mesmo a própria Mari não estava confiante em derrotar Lunia, mesmo que ela usasse todo o seu potencial como vampira. Mas Corine venceu mesmo quando estava em uma posição semelhante. Ela o viu derrotando o familiar que nasceu de seu sangue. Mesmo sendo superado em habilidades físicas, mana e tudo mais, ele ainda saiu por cima. Deveria ficar tudo bem, já que é você quem está dizendo isso, Corine. No momento, o crédito que o Maribank tinha para Corine havia ultrapassado o limite máximo e estava disparando. Pegue isso. Foi então que Lunia jogou uma bolsa em Corine. A julgar pelo tilintar do metal, parecia ser dinheiro. Isso é para consertar o dojo. Não. É para construir um novo. Depois de dizer isso, Lunia desapareceu de onde estava num piscar de olhos. Kang. Look. Seguir um flash step foi um golpe de espada. Alicia de alguma forma conseguiu bloquear o ataque, mas o prédio foi destruído pelas suas costas. Kajijik. Um corte afiado de espada foi esculpido na parede do dojo, mas Lunia não parou por aí. Grite. Uma luta de espadas começou imediatamente com suas lâminas se tocando. Foi uma batalha terrível entre duas espadas onde um erro poderia resultar em um corte no rosto ou no ombro. Para o primeiro ataque, deu um passo para trás e empurra a espada para o lado. A espada de Lunia caiu para o lado como se estivesse fluindo por uma corrente de água.
Lunia ficou um pouco confusa por seu ataque ter sido casualmente anulado como se tivesse sido previsto, mas imediatamente balançou a espada para o lado, mas foi bloqueado novamente pela bainha da espada matadora de demônios. Bloqueando com a bainha. Lunia gosta de seguir o livro didático. Mesmo que ela seja proficiente em tudo o que está previsto, ela não estará esperando um truque como bloquear com a bainha. Um flash prateado explodiu. Alicia atacou pela primeira vez desde o início da batalha. Isso marcou o início de uma batalha mais feroz entre os dois espadachins. 1. A parar o ataque com a espada e retaliar com um golpe imediato. Lunia era mestre nisso. Alicia jogou o corpo para trás de maneira exagerada para evitar o ataque. Seu trabalho de pés ainda é terrível. Alicia recuou facilmente porque estava com medo de ser cortada e com medo de ser atingida. Era o jeito dos covardes e por saber disso, os ataques de Lunia em retaliação eram sempre um passo à frente. Chique. Anúncios por PubFuture. K. Um forte clarão prateado passou pela lateral de sua cabeça. A pele foi rasgada enquanto o sangue escorria da ferida lacerada. Alicia recuou muito para trás. Lunia estava relaxada ou tentava manter a postura, mas não a perseguiu. Faça uso da sua velocidade. Bloqueie a visão dela e esfaqueie o mais rápido que puder. O chão do dojo estava sendo coberto por passos como os cartuchos de uma minigun. Alicia estava circulando ao redor da móvel Lunia o mais rápido que podia. Seus pés logo parariam, e isso seria o prelúdio de sua investida. Tocar. Avançar março. Terceiro movimento. Relâmpago. Alicia pulou enquanto pisoteava os azulejos da arena do dojo. Em resposta a esse ataque linear destrutivo, Lunia curvou os cantos dos lábios para cima, abaixou a espada e se preparou para um golpe ascendente. Ascendente. Livros caindo. Kang. A espada de Lunia defendeu o triunfo de Alicia. Se ela continuasse com uma facada, certamente perfuraria o peito de Alicia. Mesmo que sua espada tenha sido desviada, Alicia não ficou nem um pouco nervosa e, na verdade, ela até correu mais rápido para atacar Lunia. Os dois espadachins rolaram no chão do dojo. Lunia foi a primeira a se levantar. Esse idiota estúpido. Lunia levantou a cabeça de Alicia com a bota. Por ser mais fraca e mais lenta, Alicia foi expulsa enquanto jorrava sangue pela boca. Auk. Alicia não conseguiu disfarçar a dor e franziu a testa. Era uma coisa desagradável de se fazer para um espadachim. Você achou que poderia vencer com truques tão mesquinhos? Como se estivesse descontente com o fato de Alicia atacar seu corpo sem usar a espada, Lunia balançou fortemente a espada para baixo. Kang. HTT. Alicia conseguiu bloquear o ataque, mas estava sendo pressionada devido à grande diferença de força. Por fim, a espada cravou-se em seu ombro e permitiu que o sangue escorresse, mas a mente de Alicia estava mais clara do que nunca. Livros caindo. De repente, a espada de Lunia deslizou para o lado. Alicia alterou suavemente o caminho da espada para o lado, como Lunia fez com o ataque de Alicia. Bloqueie a espada, deixe-a cair para o lado com Falling Books e depois disso. A terrível facada logo após o bloqueio passou de raspão pelo corpo de Lunia. Esse conjunto de ataques consecutivos foi relativamente fluente. Foi notável que Alicia tenha conseguido realizar tais movimentos, embora quase tenha sido empurrada de joelhos com uma facada no ombro. Mas ainda não está perfeito. Lunia acertou um golpe inesperado com o cotovelo no queixo de Alicia bem quando ela estava prestes a prosseguir com o impulso. Seu chute seguinte atingiu a panturrilha de Alicia e a derrubou no chão enquanto Lunia continuava como um raio. Ataque celestial, morte reversa, Kang. A espada de Lunia desceu do céu e Alicia defendeu horizontalmente, mas Lunia imediatamente chutou o peito com o pé e fez Alicia rolar pelo chão. Em vez de lutar contra o impulso, Alicia deixou seu corpo rolar constantemente e usou esse impulso e inércia para levantar rapidamente seu corpo enquanto colocava uma distância entre eles. Irmã. Aprendi a desenhar hoje. A criança que desde pequena era tratada com frieza só tinha uma pessoa com quem conversar, sua meia-irmã mais velha. Corte instantâneo, presa avançada, morte reversa, céus subindo, relâmpago. Livros caindo, 3 caminhos de uma espada, céus reversos. Aço esmagador. O sol lançou um holofote sobre os dois enquanto o brilho constante e ofuscante de prata ameaçava cegar a todos. Irmã. Aprendi a usar uma espada pela primeira vez hoje.
Um dia me tornarei um cavaleiro incrível como você. O dojo continuou desmoronando durante a luta dos dois espadachins. As paredes e o chão tornaram-se mais ásperos do que nunca, à medida que Alicia também acumulava ferimentos semelhantes no corpo. Atualmente, parecia que Lunia estava encurralando Alicia o tempo todo e, na verdade, isso não estava muito longe da verdade. Lunia olhou profundamente para sua meia-irmã. Uá! Isso dói. Por favor, seja mais gentil. Seu rosto, que normalmente estaria em lágrimas enquanto reclamava da dor, estava ficando rígido em tempo real, como se estivesse sob uma nevasca de inverno. Não, na verdade, os cantos dos lábios dela estavam subindo sorrateiramente. Mesmo que Alicia tenha sido a única que derramou sangue durante a breve troca, ela sorriu como um demônio, como se estivesse enfeitiçada por seu próprio sangue. Este foi o presente celestial de Alicia, o talento de um fantasma enfeitiçado pela espada. O talento mais diabólico da contemporaneidade que Alicia vinha escondendo por medo estava prestes a acordar. Bom. É assim que você deveria ser. Essa era a verdadeira Alicia que Lunia queria ver. Lunia estava ansiosa para ver sua verdadeira natureza e aquele talento chocante do qual Alicia estava se afastando. Isso era uma questão de orgulho como espadachim. Esta não era uma luta hierárquica entre feras, mas uma luta que dizia respeito à honra e ao orgulho como lutadores. Lunia estava morrendo de vontade de lutar contra sua rival quando ela estava em suas melhores condições. Você já está vendo o domínio? Alicia não respondeu e, em vez disso, babou dos lábios e arregalou os olhos em círculos. A razão pela qual ela estava totalmente focada em bloquear e esquivar era para ver aquele pequeno ponto, era para dar um passo à frente no nível mais extremo de concentração. Você não pode vencê-la em uma luta frontal. Bloqueie e desvie. Você só precisa de um momento para decidir a batalha de qualquer maneira. Alicia vinha recebendo conselhos constantes do menino nos últimos dias. Como se já tivesse lutado contra Lunia Arden dezenas de vezes, ele falou sobre os seus hábitos, formas e posturas e disse-lhe para se concentrar em esquivar-se no último segundo. A chave aqui era não morrer, para encontrar o momento decisivo durante a batalha. Um nível transcendente de concentração permite que os cavaleiros entrem no domínio e colidam uma vez quando colocados em uma situação extrema. Mas seus olhos sempre permitirão que você veja. Essa é uma das duas vantagens que você tem sobre Lunia Arden. O outro traço era quase uma aposta, mas Alicia concordou que essa era a única maneira de ganhar. Ela também percebeu inúmeras vezes durante a luta que não estava nem perto da liga de Lunia. Em uma luta normal, seu corpo teria sido cortado em dois em questão de poucos golpes, mas aqui, ela estava estendendo isso para 30 golpes ao custo de sofrer ferimentos em seu corpo. Isso foi tudo para dar um passo à frente. Kaang. Um som estridente de metal chegou aos seus ouvidos. Alicia estava sentindo uma sensação de entorpecimento em suas mãos, mas foi então que Lunia piscou os olhos. Irmã. Estava chegando. Os sentidos tremendamente sensíveis de Alicia avisaram-na da morte iminente. Ela estava prestes a embainhar a espada com pressa, mas percebeu algo antes que pudesse. Lunia estava a meio passo, meio segundo antes dela. Nesse ritmo, ela chegaria tarde demais. Estilo da primeira espada de Arden, falsa separação de domínio. Seus olhos da fronteira se abriram. O oceano negro que ela via há algum tempo apareceu vividamente. Ela ignorou a dor ardente em seus olhos e olhou furiosamente para a dimensão. Mas Alicia não estava preparada o suficiente. Uma das condições da separação de domínio de Alicia eram os olhos da fronteira, que permitiam ao usuário perceber o domínio, e a outra era a espada matadora de demônios embainhada. O ataque foi rápido por causa da circulação da aura dentro da bainha empurrando a espada para uma aceleração instantânea, mas já era tarde demais para Alicia embainhar a espada agora. Também era tarde demais para atacar agora. Não importa o que ela fizesse, Alicia percebeu que seria cortada primeiro, antes de poder cortar a irmã. Nesse caso, tudo o que ela precisava fazer era ter melhor controle sobre o domínio. Não importava se ela estava atrasada ou se não estava na postura correta. Não havia necessidade de derrotá-la. O objetivo de Alicia não era vencê-la como espadachim, o que ela precisava era de uma vitória. Ela tinha que vencer, mesmo que isso fosse patético e vergonhoso. Assim, ela não precisava ser mais rápida que Lunia. Contanto que ela pudesse acertar um golpe em sua espada, a espada matadora de demônios.
É uma obra-prima que pode suportar todos os riscos dentro do domínio. Não se esqueça da espada ridícula que você está segurando. Anúncios por PubFuture. Separação de domínio, estilo Alicia, desafio de espada contra a adversária que o estava meio passo e meio segundo antes dela, ela deu um passo à frente e empatou. Suas duas espadas colidiram dentro do domínio. Kang. As espadas gritaram quando Lunia arregalou os olhos. Era natural que ela ficasse chocada porque o oponente que estava tentando embainhar a espada de repente ergueu a espada para o céu e a desceu a tempo. Mesmo que Lunia estivesse ciente de seus talentos, vê-lo se desenrolar diante de seus olhos ainda era irritante. Kang. Sua espada gritante foi rasgada como papel junto com um som claro. A espada dividida voou pelo ar e perfurou as paredes do dojo. Permanecendo para trás através do domínio estava elevada a lâmina matadora de demônios emitindo um vapor escuro e um brilho brilhante. Lunia Arden foi assim derrotado. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos. Solen irmãos.